Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se Conheciam. Capítulo 2. Do Shintoísmo ao Lao-Tse. Início. Experiências iniciais. Desejo e descontentamento levam a um infortúnio. Buscar coisas mundanas é loucura. Aqueles que são ricos são aqueles que estão satisfeitos com o que têm. Tao Te Ching. Eu não era um estudante das tradições antigas ou da religião comparada. Eu realmente não me importava muito com essas coisas e não tinha intenção de mudar isso. Ainda assim, imaginei que se Arten e Purchá fossem falar sobre vidas diferentes quando Jota e Buda se conheceram, então talvez eu devesse fazer algumas lições de casa, mas não o fiz. Geralmente surpreende as pessoas saberem que eu não leio muito. Pode haver uns 20 livros que li na minha vida que fizeram uma verdadeira diferença para mim. A verdade é que ainda prefiro ver um filme do que ler um livro. Contudo, a primeira vez que me interessei pela espiritualidade foi quando eu tinha 21 anos. Isso foi uns bons 7 anos antes de eu começar o que eu chamo de estar em um caminho espiritual. Um amigo meu me emprestou um livro e disse: "Você tem que ler isso." Foi o Siddhartha, de Hermann Hesse. Isso me surpreendeu. Esse foi o livro que despertou o meu interesse por coisas de natureza espiritual. Antes disso eu odiava a vida, odiava as pessoas e odiava a Deus. Depois disso, eu ainda continuei. Estava deprimido e perdi o interesse pela vida. Se é que alguma vez tive muito interesse em começar com a vida. Só quando eu fui ficando mais velho é que minha transformação começou, levando-me até um lugar onde hoje posso dizer honestamente que Deus é amor. Quando li Siddhartha, não entendi todo o jargão religioso do hinduísmo, mas entendi a história. Eu poderia me identificar como o jovem que queria ser livre e, com o fato de que ele era rico, mas achava que isso não tinha sentido e partiu em busca da salvação. Para mostrar o quão verde eu era no assunto de espiritualidade, li o livro inteiro e ainda não sabia de que se tratava de Buda. Eu descobriria isso só mais tarde. Na época eu não pensava no Espírito Santo. No entanto, olhando para trás, para os meus loucos 20 anos, posso ver que o Espírito Santo estava sempre trabalhando comigo, salvando minha vida. O Espírito Santo trabalha com todos, o tempo todo, sejam eles cientes disso ou não. Posso ver agora que quando eu tinha 27 anos, o Espírito Santo estava me cutucando na direção certa, me convencendo a ouvir o que o meu amigo Dan disse, aconselhando a fazer o Erhard Seminar Training. Sem entrar na história, este era exatamente o que eu precisava no momento. Já não existe mais dos milhões de pessoas que fizeram esse seminário. Não me surpreenderia se pelo menos umas 100 mil dessas pessoas fizeram o curso em milagres. Foi um ótimo precursor. Todos nós temos uma mente certa onde o Espírito Santo habita e uma mente errada que é dominada pelo ego e seus pensamentos de separação. Qual parte a mente nos controla é decidido pela terceira parte da mente, a parte que observa e escolhe. É aí que está o nosso verdadeiro poder, o poder da decisão. Você toma essa decisão principalmente em como escolhe pensar nos outros. Você sempre pode saber quais alunos estão entendendo e aplicando o certo e quais não estão. Aqueles que são compreensivos não têm necessidade de julgar e condenar os outros. Se o fizerem, eles se controlam, param eles mesmos e mudam de ideia na hora. Por outro lado, os estudantes que estão a resistir da mensagem do curso e a prática do curso são muito, muito bons em apontar o ego uns dos outros. Eles são especialistas nisso. Oh, ele está em seu ego. É suas observações favoritas. Mas isso não é perdão. Um curso em milagres não se trata de detectar o ego em outra pessoa. É sobre reconhecer que não há mais ninguém. Na verdade, não, e as coisas que você não gosta sobre os outros são, na verdade, o que o curso chama de os pecados secretos e ocultos que odeia. O que você realmente tem sobre si mesmo e que escolheu ver em outras pessoas através da dinâmica da projeção. Assim, quando você perdoa a outra pessoa que parece estar lá, você está realmente se perdoando.
Eu me perguntei se Jota e Buda estavam abertos a tais ideias nos primeiros anos de suas vidas e suas experiências espirituais. Eu não teria que esperar muito para descobrir. Eu estava voltando para casa depois de fazer umas tarefas em um dia de janeiro tipicamente ameno e ensolarado na Califórnia. Cheguei em casa, fechei a porta, me virei e fiquei surpreso ao ver os meus professores já sentados no meu sofá. Assustado, eu disse: "Não façam isso." Eles apenas olharam para mim com seus sorrisos gentis e Porchat começa. Você nunca se cansa desse clima perfeito? Gary: Não, exceto se não chover aqui logo, então estaremos todos ferrados e tatuados. Você sabe, tenho ouvido falar que houve uma seca aqui nos últimos 2 anos. Nota: esta conversa ocorreu em janeiro de 2014. Fecha a nota. Mas estou aqui há 6 anos e, pelo que posso ver, houve uma seca o tempo todo, exceto talvez por 2 semanas chuvosas. Presumo que seja aquecimento global? Porchat: Isso faz parte, mas não esqueça que sempre houve secas ao longo da história em todo o mundo. Às vezes elas são tão ruins que causam o fim das civilizações, porque as pessoas têm que ir para onde a comida e a água estão. Foi isso que aconteceu com os maias e foi isso que aconteceu com Cahokia. Gary: Então consideremos a natureza algo natural até que ela se vire e nos morda as gônadas, mas há aquecimento global, certo? Porchat: Sim, e a sua situação de seca já existe há muito tempo. Tão grande, um problema não pode ser resolvido em 1 ou 2 anos. Mas não foi a isso que chegamos a falar. Não foi para isso que viemos falar. Arte: Nesta visita, vamos falar sobre algumas vidas onde nossos 2 mestres se conheceram e se ajudaram. Nós vamos te contar sobre mais algumas dessas vidas comuns mais tarde. Às vezes eles ajudaram uns aos outros com conhecimento e observação. Às vezes eles ajudaram-se dando um ao outro uma oportunidade de perdão. Gary: Sim, adoro oportunidades de perdão. Eu gosto das pequenas gotas de sangue que se formam na minha testa. Artem: Pessoas que estão na órbita uma da outra se encontrarão repetidamente. No esquema geral da ilusão, você pode parecer estar em um corpo a cada 100 anos ou mais, às vezes com mais frequência se você tiver um sonho onde não demore muito. Então, obviamente, você terá mais tempo para sonhar outra vida nesse intervalo. Você pode pensar no que chamaríamos de era moderna da história como sendo os últimos 5.000 anos. Isso é apenas este ciclo da história e você sabe muito bem pouco sobre o que aconteceu antes disso. Não que você saiba muito sobre o que aconteceu nos últimos 5.000 anos também. De qualquer forma, o primeiro período e local que gostaríamos de mencionar é cerca de 700 anos antes de Cristo, no Japão, por razões que abordaremos. Agora, a verdade é que não há nenhuma evidência física, absolutamente nenhuma prova de que Jota, Buda ou Lao Tse já existiu. Algumas pessoas realmente acreditam que são personagens inventados ou talvez personagens compostos. Isso não é verdade. Eles existiam no sonho e eram tão reais quanto qualquer outra pessoa parece ser. Os historiadores discutirão exatamente quando viveram, o que é engraçado, já que eles não podem provar que viveram, mas querem dizer quando viveram. Embora não tenha sido a primeira vez que eles se encontraram pela primeira vez, propósitos de nossa discussão, a primeira relação importante entre os seres que chamamos de Jota e Buda ocorreu no período que mencionamos por volta de 700 a.C. O Shintoísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, embora seja mais uma tradição do que uma religião. O Shintoísmo é particularmente dominante no Japão. Ainda hoje, cerca de 80% das pessoas pensam que são do Shintoísmo. Porém, como qualquer país e qualquer religião, algumas pessoas levam mais a sério isso do que outros. Gary: Então Jota e Buda eram shintoístas? Porchat: Sim, naquela época o nome de Jota era Saka e o nome de Buda era Hiroji. Embora estejamos simplificando seus nomes. E lembre-se, o que é considerado como um tipo de Bíblia da religião shintoísta, o Kajik, não era formalizado até muito depois do período de que estamos falando. Era mais parecido com o século 8 d.C. e mesmo antes de 700 a.C., você teve muito tempo onde o shintoísmo era uma tradição oral, transmitida através de gerações.
Há 2.700 anos, Saka e Hiroji eram amigos que eram fiéis à sua religião e também ao imperador. Na verdade, não teria sido uma boa ideia não ser leal ao imperador, já que ele possuía todo mundo. Ele era dono de todo o mundo. Para todos os efeitos, o imperador era um deus. Essa crença por parte do povo durou até depois da Segunda Guerra Mundial. Gary, isso explicaria o tamanho do palácio do imperador? Como tenho certeza, você sabe, eu estive lá no Japão para falar há cerca de 6 anos e demorou 20 minutos de carro só para dar a volta no palácio. Puxa, você também viu muitos santuários shintoístas. Gary, sim, assim como os budistas, sem ofender Buda, mas eu gosto da cor laranja do shintoísmo. Acho melhor do que a cor budista marrom avermelhada dos templos. Não que eles não sejam impressionantes. E um dos shintoístas era pintado, um dos templos shintoístas era pintado de ouro. Isso foi lindo. Mas eu discordo. E esses Saka e Hiroji, pessoal? Artem. Uma das razões pelas quais mencionamos essas vidas é para fazer você estar ciente de que mesmo Saka e Hiroji às vezes vieram de uma posição de dualismo. Até se você não acredita totalmente no sonho como eles, você ainda vai e volta bastante vezes. Às vezes é real e às vezes não é. Então, começa tudo de novo. Gary, parece-me familiar. Artem. O shintoísmo era e é grande em rituais. E o que você faz no mundo é muito importante. Você não vai contar a ninguém naquele momento e lugar que o que eles fizeram não era importante. Isso seria uma loucura para eles, mas só é loucura se for real. Puxa. O Kajik está cheio de canções e poemas que, juntos com rituais e histórias de ancestrais, conectam o povo a um passado antigo. Quando chega ao shintoísmo, respeitar seus ancestrais é um lugar tão sagrado quanto o mais sagrado que você pode obter. Gary, eu vi cerimônias ao luar na TV de japoneses no Havaí, acendendo esses lindos objetos parecidos com barcos de papel e colocando-os a flutuar no mar para homenagear seus ancestrais. Foi realmente muito lindo, Artem, e muito importante para eles. Gary, o que você disse sobre a tradição oral, as histórias de origem e com os rituais e tudo isso, me lembra a tradição oral da Polinésia. Eu tenho visto muito disso no Havaí. A história deles está em seus corações, não em livros. Puxa, muito bom, assim como a conexão com a natureza. O shintoísmo não necessariamente pensa nisso como unidade, mas o sentido de conexão está presente. Lá são paralelos aos deuses havaianos da natureza e às lendas das origens das ilhas. Você também poderia estender as semelhanças com o xamanismo. Embora a maioria dos japoneses da época não pensasse em termos de unidade, nossos amigos Saka e Hiroji estavam experimentando isso às vezes. Embora suas experiências místicas fossem temporárias, como acontece com a maioria dos místicos, eles definitivamente tiveram experiências de início, que não tiveram muito a ver com o enquadramento da sua religião. Na verdade, Saka teve uma experiência de unidade com a natureza que era muito parecida com a que você tinha na floresta tropical. Nota. Cindy e eu estávamos liderando um retiro na Ilha Grande do Havaí em junho do ano anterior. Foi no Kalani Resort, na floresta tropical do Hilo, lá perto do oceano. O lugar onde dormíamos era protegido, mas muito aberto como se fosse dormir numa floresta. Por volta da meia-noite tive a sensação de que a floresta tropical e a ilha estavam falando comigo. O som das pererecas, as ondas do oceano próximo, o farfalar das árvores e o som dos ventos alísios, bem como um som que parecia conectar tudo, menos que não consegui identificar. Todos se juntaram para, mesmo que eu não conseguisse identificar, todos se juntaram para me fazer sentir que estava tornando-se um com todas essas coisas, e assim desaparecendo nelas. Havia uma língua lá. A floresta tropical estava se comunicando comigo, e eu pude quase entender o que estava dizendo. Eu estava tão perto, eu queria entender isso, assim como eu queria entender os pleiadianos. Mesmo que eu não pudesse bastante entender muito, eu estava lá. Quando ouvi isso juntos como um só, em vez de partes individuais, eu percebia que esse som estava lá. Então parei de tentar entender e meramente comecei a compreender. Nunca me senti mais próximo do organismo vivo da Terra. Ainda estava além da Terra. Fecha a nota. Artem. Daqui a pouco falaremos sobre algumas das primeiras experiências de pico que Jota e Buda tiveram na época de Lao Tse.
Mas uma distinção importante a fazer aqui, antes disso, é que, diferentemente das ideias do shintoísmo, como o taoísmo, o Tao é sem forma. Então, quando os taoístas, Saka e Hiroji, cujos nomes lhes daremos mais tarde, tiveram experiências místicas, pensaram no sonho que retornaram de forma diferente do que faziam quando eram shintoístas. É um nível diferente de conhecimento. A propósito, quando se trata de conscientização, há algo que você deveria lembrar-se de que todas as pessoas, quer você goste delas ou não, todo mundo está fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que tem. Gary, pergunta rápida antes de continuarmos. Você nunca parece mencionar Maomé e acho que você mencionou Zoroastro apenas uma vez desde o início das visitas. Jota e Buda alguma vez tiveram contato com eles? Artem, não. Há uma boa razão para eles não terem entrado em contato com Maomé. Eles estavam 600 anos depois da sua vida final. Claro, isso também o coloca 600 anos depois de Tomé e Tadeu. Não é que temos alguma coisa contra Maomé. Só que não estávamos pessoalmente conectados no nível da forma, embora, como disséssemos em última análise, todos nós estamos conectados. Quanto a Zoroastro, ele estava 1000 anos antes do início dos anos no Japão, do início do período no Japão do qual estamos falando, e Jota e Buda não se conheciam naquela época. A propósito, dissemos que você já foi um muçulmano sufi? Gary, sim, mas isso foi depois de Muhammad. Quanto a Zoroastro, não era ele no Irã? Artem, sim, mas na época não se chamava Irã, costumava ser chamado Pérsia. Puxa. Voltando ao assunto em questão, acontece que Saka e Hiroji estavam interessados na mesma mulher. O nome dela era Megumi. Gary, tudo bem, agora estamos chegando a algum lugar, eu quero detalhes. Puxa, a primeira coisa que você precisa entender é se isso mostra ou não as pessoas se interessam num nível mais profundo. Mesmo que pareçam calmos, há geralmente alguns sentimentos muito profundos acontecendo, a menos é claro que os sentimentos tenham sido negados tão completamente que ficam totalmente inconscientes e o indivíduo não sente nada. Mas isso é raro e não é assim para a maioria das pessoas, mesmo as mais quietas. Gary, as águas paradas são profundas. Puxa, sim, e para saber como eram nossos dois amigos naquela época, você precisa saber em que tipo de coisas eles prestavam atenção. Você tem que ouvir muitas vezes nos vários ensinamentos que você deve monitorar. Você deve ouvir muitas vezes nos vários ensinamentos que você deve monitorar seus pensamentos. Você deve observar atentamente seus pensamentos em busca de conflito, negatividade, julgamento e condenação. Isso é verdade, mas o que a maioria dos professores não sabe perceber é que igualmente importante é monitorar os seus sentimentos. Por quê? A verdade é mais provável que você haja de acordo com seus sentimentos do que qualquer outra coisa. É claro que a maioria das pessoas não percebe que esses sentimentos surgiram como resultado de pensamentos, muitas vezes repetitivos, que eles vinham tendo há um longo período de tempo. Os pensamentos vêm primeiro e eles criam os sentimentos. Saka e Hiroji, sendo quem eram, perceberam isso. Além disso, sendo amigos, eles tinham muito tempo de discussões e realizações sobre muitas coisas. Os seus poderes de observação eram excelentes, o que também é verdade para a maioria das pessoas que estão firmemente seguindo o caminho espiritual. É mais provável que eles percebam coisas às quais a maioria das outras pessoas não presta atenção. Eles são mais propensos a questionar as coisas. É mais provável que perguntem que tipo de Deus poderia ter feito este tipo de mundo. Saka e Hiroji aprenderam muito dos ensinamentos da época. Por exemplo, eles perceberam a importância da respiração. Eles aprenderam a respirar profundamente em todos os momentos, até que isso se tornou um ato natural. Gary, percebo que sempre me sinto melhor quando respiro profundamente. Leva-me um bom tempo para fazer isso, porque quando eu quis, joguei meu violão em boates e bailes e outras coisas e ainda permitia-me fumar em edifícios públicos. Toda a fumaça subia até onde estávamos no palco e não tinha muita vontade de respirar profundamente. Mas depois que me mudei para o Maine, eu comecei a fazer isso sempre, estivesse meditando ou não. Puxa. Sim, por falar em respiração, Saka e Hiroji ficaram muito proficientes nisso.
Era algo que os ajudaria em vidas posteriores. Gary, então eles se envolveram em muitas coisas, embora, como você disse, ainda fosse dualístico? Artem, sim, a principal diferença entre Saka e Hiroji era que mesmo quando estavam num caminho dualista, já questionavam a validade daquilo que as pessoas chamavam de vida. Eles já estavam sentindo que era tudo uma grande ilusão, embora eles não explorassem isso mais profundamente até a próxima vida juntos. Eles notariam outras coisas também, por exemplo, como se comunicar com animais. Gary, eles conversavam com os animais? Artem, não, em primeiro lugar, os animais não pensam em termos de palavras. Sim, eles entenderam algumas palavras que você repete, eles entenderão algumas palavras que você repetir continuamente, mas não é assim que eles pensam. Os animais pensam em termos de imagens. Então, se você quiser se comunicar com um animal, você tem que praticar o envio de fotos para o animal com a sua mente. Se você fizer isso e ficar bom nisso, você pode ficar surpreso. Você sabe pelo curso que as mentes estão unidas. Isso é verdade com animais, e isso é verdade também para seres humanos e animais, porque só existe uma só mente. Assim, você pode enviar uma mensagem a um animal na língua dele, que é através de fotos. Você sabe como Luna fica sempre chateada quando Cindy sai para fazer algumas tarefas? Gary responde, sim. Tudo bem se eu for embora, mas quando Cindy vai embora, a Luna tem um ataque de raiva. Porchá, na próxima vez que Cindy deixar vocês dois sozinhos e Luna ficar chateada, envie fotos para a Luna com sua mente. Envie-lhe um pequeno filme, mostrando Cindy voltando para casa pela porta, pegando-a no colo, abraçando-a e beijando ela. Isso vai lembrar ao gato que Cindy sempre chega em casa e ama ela, e desta vez não será diferente. Pratique fazer isso com clareza, ela vai entender. Nota. Tentei esta técnica na próxima vez que Cindy saiu e Luna começou a choramingar. Luna se acalmou imediatamente. Fecha a nota. Artem. E não se sinta mal por Luna parecer favorecer Cindy. Obviamente, desde o dia em que você a resgatou, para a Luna, Cindy é a mamãe. E para uma criança, seja um bebê humano ou um gatinho, a mamãe é tudo. Mamãe é Deus. Então, para a Luna, Cindy representa todo o amor do mundo. Gary, e o que eu sou? Porchá. Outra coisa que os animais pensam é que fazem parte de um pacote. Isso é verdade, quer eles estejam na natureza ou sejam domesticados por você. Você é a energia masculina da casa e Luna sente isso. Então ela olha para você para proteção. Se algo der errado, ela vem até você. Gary, você sabe, eu já vi isso. Como quando tivemos aquele terremoto 5.6. Foi um daqueles terremotos e toda a casa começou a subir abaixo. Durou apenas 20 segundos, mas foi bastante selvagem. Assim que acabou, Luna veio correndo até mim. Porchá. Pronto. Afinal, você não é um inútil aos olhos dela. Então, agora tudo o que você precisa fazer é perguntar a si mesmo se você realmente está preocupado com o que um gato pensa. Gary, sim, estou tornando isso real. A vida é uma merda. Mas você está dizendo, Saka e Hiroji usou esse método para se tornar excelente na comunicação com animais? Porchá. Sim, e não recomendo que ninguém tente isso. Mas também pode ser feito com animais selvagens. A pessoa que faz isso, porém, deve ser muito bem eficaz nesta área. E Saka e Hiroji foram. Quanto ao seu período de tempo, você ouvirá cada vez mais no futuro sobre pessoas se comunicando com os animais, tanto em casa como na natureza. Chegará o momento em que será comum, mas acontecerá gradualmente. Gary, você pode me dar um exemplo deles se comunicando com animais selvagens? Porchá. Desculpe, mas não podemos. Não queremos encorajar ninguém a tentar o que eles fizeram. E você sabe que haveria alguém que tentaria fazer exatamente o que eles fizeram. O propósito de contar a vocês sobre aquela época no Japão é para fazer você perceber que todos os estudantes espirituais passam pelos mesmos passos uma vez ou outra, e todas essas etapas devem ser concluídas com êxito. No entanto, todos eles levarão ao maior passo que todos quando for o momento. Quanto aos nossos dois amigos, todos os seus esforços foram para usar suas mentes em maneiras cada vez mais poderosas. Você tem que dominar cada degrau da escada, incluindo os primórdios da espiritualidade que acompanham o dualismo, e isso é feito um passo de cada vez. Muitas pessoas não querem fazer o trabalho necessário para concluir cada etapa. Eles querem pular para o fim. Eles acham que podem simplesmente dizer "estou iluminado" e pronto. Seria bom se fosse assim tão fácil, mas não é. Você tem que desfazer o ego.
Artem. Além disso, um erro comum que as pessoas cometem é pensar que se soubessem algo intelectualmente, então já sabem de tudo. Mas não é assim. Não é suficiente conhecer algo como uma informação. Você tem que sentir, tem que fazer. Gary. Isso me lembra algo que Jack disse. Abre nota. Jack é minha cunhada, irmã da Cindy. Fecha a nota. Ela ressaltou que muitos alunos do curso diziam: sim, tive uma oportunidade de perdão. E então ela vai perguntar e eles: sim, mas você fez isso? Artem: exatamente, não basta saber sobre o perdão ou mesmo entender. E isso é bastante raro. Mas mais uma vez que você entende isso, você tem que adquirir o hábito de fazer isso de forma consistente. E isso é verdade para todos os degraus da escada. À medida que você os aprende, você tem que praticá-los, ou então você realmente não os aprendeu. Como você pode ver pelo que dissemos sobre nossos dois amigos, mesmo com o dualismo, há realizações que podem ser bastante avançadas. Saka e o progresso espiritual de Hiroji estava acelerando rapidamente, e no final deste ano, desta vida, eles estavam prontos para muito mais. Gary. Hey, e o bebê? Você disse que o nome dela era Megumi? Por chá. Sim, ela, Saka e Hiroji cresceram na mesma área e eram amigos quando crianças. Quando se tornaram adolescentes, porém, tanto Saka quanto Hiroji começou a ter sentimentos por Megumi, mas por causa da sua cultura, eles tiveram dificuldades em se aproximar dela. Gary, experiências universais. A mesma coisa aconteceu comigo com a vizinha, Bárbara. O amor não correspondido é uma droga. Também é uma grande oportunidade de perdão. Por chá. Sim, mas você fez isso? Gary, claro, 30 anos depois. Por chá. Quanto a Saka e Hiroji, ambos sonhavam um dia se casar com Megumi. Para seu desgosto, no entanto, havia numerosos obstáculos no caminho para que isso acontecesse. Dissemos que, naqueles dias, o imperador era dono de todos. Por causa disso, não era incomum que sua família organizasse casamentos. Alguns deles conheciam a família de Megumi e arranjaram que ela se casasse com um homem que ela nunca conheceu. Megumi amava Saka, o que ele não sabia. Mas ela não teve escolha a não ser concordar com a vontade do imperador e de sua família. Então o casamento aconteceu e os três amigos nunca mais puderam se ver, deixando todos profundamente deprimidos. Gary, eles alguma vez esperaram isso? Por chá. Megumi nunca foi realmente feliz, mas ela cumpriu seu dever. Viveu sua vida, teve filhos e era respeitável aos olhos dela e de sua família e de seu marido. Isso foi muito importante na época, manter sua palavra e sua honra. Outra coisa que era importante na época, e ainda é para o shintoísta, é que a reencarnação é muito real. Isso se deve à crença de que o corpo é real. Você sabe, como aluno do curso, que a reencarnação é um sonho. Você nunca realmente é um corpo. É uma ilusão de ótica, mas a maioria dos shintoístas não sabe disso, e Megumi também não. Então ela esperava um karma melhor. A crença em que o karma, na verdade, é anterior ao taoísmo e ao budismo. É uma ideia que está associada com o hinduísmo, que é muito mais antigo. De qualquer forma, Saka e Hiroji ficaram muito decepcionados com a situação, e mesmo que nenhum deles pudesse estar com Megumi, eles desenvolveram um estranho ciúme um do outro, porque ambos tinham os mesmos sentimentos por ela. Como você sabe, o ego pode ser muito complicado. Quase arruinou a sua amizade. Na verdade, eles não se viam há alguns bons anos. Artem. Felizmente, ambos foram muito intuitivos e começaram a ver todo o episódio, bem como suas vidas em geral, como uma lição espiritual. Eles sentiram que precisavam perdoar um ao outro, mesmo que não tivessem aprendido a arte de fazer isso ainda. Então, eles fizeram o melhor que puderam e fizeram isto muito bem. A partir de então, seja nessa vida ou em outras, eles sempre perdoavam um ao outro se fosse necessário, e o fizeram rapidamente. Perdoando rapidamente é um sinal de maturidade espiritual. E mesmo que ainda estivessem em estado de dualismo, eles perceberam que o perdão era uma parte essencial do progresso espiritual. Eles também começaram a questionar todo o sistema e lógica do ciclo de nascimento e morte, embora aprenderiam mais sobre isso mais tarde. Por chá. Isto e todas as suas experiências de sua vida shintoísta juntos foram muito úteis para eles em sua próxima vida juntos, durante a vida em que conheceram o mestre e autor parcial do Tao Te Ching, Lao Tse.
Artem, a vida durante a qual J e o futuro Buda foram estudantes de Lao Tse ocorreu por volta de 6.000 a.C., ou seja, cerca de 200 anos antes de Buda e cerca de 50 anos antes de Confúcio. Mais uma vez, não espere os historiadores concordarem com a época, mas foi quando aconteceu. Por falar nisso, Confúcio foi um filósofo. Ele não tinha uma disciplina ou religião definida. O taoísmo, por outro lado, era uma disciplina. Gary, Lao Tse acreditava no não-dualismo? Artem, sim, absolutamente. Ele entendeu que tudo o que parece ter uma forma é uma ilusão, mas o tal não tem forma. Isto traz à tona um ponto em que traremos algumas vezes as nossas conversas. Todos os professores vão nos ouvir falar sobre a crença do não-dualismo. Eles sabiam que a verdade, a unidade e a verdadeira. Corrigindo, todos os professores que vamos falar trazem a crença no não-dualismo. Eles sabiam que a verdade, a unidade é verdadeira e nada mais é verdadeiro, ponto final. Então, o que acontece sempre é que alguns de seus alunos pegam seus ensinamentos e os transformam em dualismo. Então, uma vez que a verdade é mudada, ela é passada para o mundo dos sonhos como algo que não é verdade. Isso vem acontecendo há milhares de anos, apenas neste ciclo da história, porque a verdade é muito ameaçadora para a sobrevivência do ego. A especialidade do ego é mudar a verdade, seja ela o Vedanta, Lao Tse, Buda ou um curso em milagres. A única solução para isso é o que temos dito, que temos dito a você desde os anos 90. Você tem que desfazer o ego ou o ego irá continuar a desfazer a verdade. Não podemos evitar isso. Isso é o que o ego faz. É como uma máquina de sobrevivência. E é claro que os alunos e professores não sabem disso, que eles estão mudando a verdade. É como uma projeção. Eles não sabem que estão fazendo isso também, eles apenas acham que estão certos. Gary, e a causa é a resistência inconsistente à verdade? Artem, sim. Agora a maioria das pessoas interpretará a palavra tal como significando o seu caminho, mas para Lao Tse, a palavra deveria ser entendida em dois níveis. No nível do mundo, sim, seria o seu caminho, mas no nível macro seria a verdade, a unidade além da ilusão. Gary, ele chamaria isso de Deus? Artem, não. Os chineses, como você sabe pelas suas visitas lá, não são muito grandes em Deus. Portanto, para um taoísta, a verdade é simplesmente a verdade, sem forma. Não foi apenas com o curso em milagres que o puro não-dualismo teve a perfeita unidade de Deus sendo reconhecida como a única realidade, a verdade última. Claro, sempre houve um mestre aqui e ali que conhecia a verdade, mas eles não eram famosos, nem a maioria deles se importavam em ser. Gary, sempre me perguntei sobre isso. Quero dizer, se você estiver realmente experimentando que o mundo é um sonho e você é o sonhador, então por que importaria para você se alguém soubesse que você era iluminado? Puxa, esse é um bom ponto, mas às vezes para fins de ensino é apropriado dizer qual é a sua experiência. Gary, você quer dizer como o Buda disse, estou acordado? Puxa, sim, e falando em Buda, ele e Lao Tse eram muito parecidos em seus ensinamentos. Às vezes coisas atribuídas a Buda eram realmente ditas primeiro por Lao Tse, e coisas que foram realmente ditas mais tarde por Buda é citado como vindo de Lao Tse. De qualquer forma, Buda eventualmente superou parte da abordagem de Lao Tse. Gary, como assim? Puxa, falaremos mais sobre Buda mais tarde, mas apontaremos aqui uma diferença entre ele e Lao Tse, porque isso ajudará a explicar a experiência de vida de Jota e Buda com Lao Tse. Lao Tse era incomum no sentido que, embora entendesse o não-dualismo, ele também era um asceta, e ele exigiu que seus alunos fossem ascetas. Isso levou seus alunos mais a uma experiência de semidualismo em vez de não-dualismo, porque se você acredita que você tem que negar a si mesmo os prazeres mundanos, então você está criando a ilusão real através da sua resistência a isso. Gary, é como se você achasse que tem que desistir de algo. Isso é fazer ele se tornar tão real para sua mente quanto quando você o deseja. Puxa, precisamente. No entanto, foi Lao Tse quem primeiro ensinou que é o desejo que leva ao sofrimento. E ele pensou que isso ajudaria seus alunos a desistir do desejo, fazendo com que eles desistissem do mundo. Ele diria muitas coisas que argumentou contra a participação mundana, como o sábio, porque ele
Não, nada, nunca estraga nada. Gary, finalmente uma boa desculpa para ser preguiçoso. Puxa, bem, Buda, que foi influenciado tanto por Lao Tse quanto pelo Vedanta, acreditou exatamente na mesma coisa 200 anos depois, mas, em vez disso, ele teve uma grande revelação. Ele percebeu que se quiser escapar do sofrimento através da renúncia ao desejo, você poderia dizer que é um dos principais objetivos do taoísmo e do budismo. Viver sua vida ao extremo muitas vezes impedirá a clareza. Além disso, isso realmente não o satisfaz. Eventualmente, ele adotou o caminho do meio. Ao abandonar o ascetismo, que ele e seus seguidores viveram por anos, ele explicou que você não precisa desistir do mundo se ele não for real. Ao mesmo tempo, você não precisa enlouquecer experimentando prazeres mundanos e tentativas orgíacas de torná-lo mais tolerável. Em outras palavras, seja normal. É desse lugar que é mais fácil realmente aplicar a verdade à ilusão que você está testemunhando, porque você pode pensar com mais clareza e você terá situações normais às quais aplicar os ensinamentos. Observe que não disse situações fáceis, disse normal. Às vezes, situações na vida são muito difíceis, como a morte de um ente querido. Mesmo assim, seja normal. Se você precisa de um tempo para lamentar, reserve um tempo para lamentar. Se você ficar com fome, coma. Se você está doente, tome seu remédio ou faça o que funcionar para você. Você tem o nível da mente e o nível do sonho. Eles são como maçãs e laranjas. Você não precisa mudar o mundo dos sonhos, apenas o caminho que você está olhando para isso. Essa é a diferença entre estar na causa e estar no efeito. Seu trabalho é cuidar da causa. Se você fizer isso, o efeito correrá a cuidar de si mesmo. Arten. Embora Lao Tse nem sempre tenha sido perfeito em seus ensinamentos, ele próprio era um mestre. Então vamos deixar claro que ele entendeu a malandragem do eu. Por exemplo, quando você é jovem, é como se você estivesse vendo tudo pela primeira vez, e você realmente acredita que é. O véu do esquecimento é tão grosso que torna tudo novo, e certas coisas prendem seu interesse e pode até fascinar você. Este é o truque do ego, para fazer com que pareça importante e sugá-lo. Claro, o roteiro está escrito, como o curso que veio depois diz, mas você não sabe disso naquele momento. Você apenas pensa que é real e incrível. Gary, sim, lembro que quando tinha cerca de 3 anos, fui para a casa do meu primo e tinha essas prateleiras que ficavam atrás de vidro. Lá havia um balão azul realmente brilhante na prateleira e fiquei tão fascinado por aquele balão que queria tanto tê-lo. Arten, não é incrível como uma coisa tão simples pode significar tanto para você? E adivinhe, isso nunca para. As coisas ficam mais complexas e mesmo que sejam apenas hobbies, parecem muito importantes. Gary, isso é verdade. Como na primeira vez que meu pai trouxe meu irmão Paul e eu para Fenway Park. Eu tinha 7 anos, morávamos em New Hampshire e há alguns anos que assisto aos Red Sox numa televisão a preto e branco. Eu nunca os tinha visto pessoalmente. Então descemos a pista e vimos Fenway pela primeira vez. E fiquei absolutamente impressionado e fascinado com a forma de como era verde, a grama, as paredes, e como todo o resto era colorido. Eu fui fisgado. Devo ter ido lá umas 100 vezes ao longo dos anos, e provavelmente teria ido ainda mais se morasse em Boston. Arten, os fascínios da vida são planejados o tempo todo, Gary, e não há acidentes ao longo do caminho. A questão é, para que servem? Gary, bem, eu sei que os Red Sox nunca ganharam uma World Series desde 1918, então até eu os perdoei. Arten, não sei se você pode levar o crédito por eles terem vencido a Série Mundial, exceto em um nível macro, mas você certamente pode obter os benefícios de estar perdoando-os. Por causa do véu, a novidade da experiência sempre estará lá de vez em quando, mesmo quando você envelhece. As pessoas sempre agem como fossem as primeiras pessoas como se fossem suas primeiras vezes a ter um filho e não percebem que mesmo que é o primeiro filho deles, não é a primeira vez que eles têm um. É apenas o esquecimento que os faz bloquear a memória de todas as outras famílias que tiveram ao longo de milhares de vidas de sonho. Gary, então o ego quer que pensamos que relacionamentos especiais são vitais e esses relacionamentos começam com a família e continuam a ser introduzidos? Absolutamente. E na vida de que estamos falando, Jota e Buda também tiveram um relacionamento desde quando eram crianças, mas eles não eram crianças comuns.
Por causa de sua disciplina shintoísta anterior, suas mentes já eram mais avançadas do que a pessoa comum que não é particularmente interessada no invisível. Na verdade, eles eram o que você chamaria de psíquico ou clarividente. Gary, quando eu era criança, nunca me senti clarividente. Eu acho que tive clareauvidância. Porchá. Como eu estava dizendo, eles eram únicos, não especiais, mas únicos em sua capacidade de economizar tempo. Isso levou-o a estar nos lugares certos, na hora certas. Gary, espere, pergunta rápida antes de prosseguirmos. Em quantas vidas esses caras se conheceram? Porchá, eles nem sempre eram caras, mas eram umas 40. Mencionarei apenas as 7 mais relevantes. Gary, 40? Isso é bastante, não é? Artem, esse não é realmente um número alto. Existem seres conhecidos que já viveram centenas de vezes, espalhado por milhares de vidas de sonho. Jota e Buda não tiveram tantas vidas quanto você porque eles não precisavam delas. E a razão pela qual seus relacionamentos pareceram tão importantes para você é que eles conheciam pessoas famosas e também mestres espirituais. Há uma boa razão para isso. Lembre-se, eles não acreditaram no sonho tanto quanto os outros. É por isso que eles estavam prontos para estar com pessoas que estavam prontas para ensiná-los. Gary. Então é como se o aluno estivesse pronto e o professor aparecesse? Artem. Sim, e vice-versa. Porchá, neste lugar e época na China, a vida era mais diversificada do que você poderia pensar, em parte porque a China é muito grande. As coisas que você lê nos livros de história são apenas uma pequena parte da história e não fazem sentido além disso. Para os nossos propósitos, o que é importante é a verdade e usá-la para despertar do sonho. De agora em diante, quando falarmos de Buda, às vezes simplesmente referiremos a ele como B. E os nomes de J e B, no momento em que estamos falando, eram Shaoli, que era mulher, e Wozan, que era homem. Eles eram vizinhos que exibiam habilidades psíquicas. Isso não foi uma feliz circunstância para suas famílias, que temiam que as crianças fossem vistas tão diferente e ridicularizadas, ou até pior. Mas a atitude dos pais mudou quando se espalhou a notícia sobre as crianças e as famílias ricas começaram a procurar eles em busca de conselhos. Estas famílias puderam pagar com ouro e os pais, que não eram ricos, não estavam dispostos a recusar a oportunidade. As crianças contavam às famílias coisas que as crianças não poderiam saber, para que as famílias pudessem dizer que sua habilidade era real. Então, Shaoli e Wozan lhes diriam quais ações deveriam tomar para conseguir o que eles desejavam. Gary, então o Shaoli foi mais tarde J e o Wozan foi mais tarde B? Puxa, isso mesmo. Agora, as pessoas não mudaram muito em 2600 anos antes de Cristo. O que os questionadores das crianças queriam também era dinheiro, sucesso, fama e amor especial. E as crianças eram realmente muito boas em guiá-las, as outras pessoas, para que elas conseguissem essas coisas. Se eles quisessem, Shaoli e Wozan iriam mandando o que as pessoas deveriam fazer. E se quisessem se manter assim, se manteriam pelo resto da vida. Essa, porém, não foi o fim da história. Amigos quando crianças, Shaoli e Wozan se apaixonaram quando eram adolescentes. Eles também se encontraram querendo mais do que o tipo de vida que eles tinham. Seus pais podem ter sido relativamente felizes, mas não estavam. Eles sabiam que havia mais, muito mais, para aprender, mais para experimentar e algo mais importante do que o mundo físico tinha a oferecer. Eles planejaram sua fuga durante meses. Então, em uma noite, eles levaram o que puderam com eles, inclusive ouro, e fugiram, eventualmente, a uma longa distância. Os dois se casaram e continuaram em movimento. No começo eles eram como peixes fora d'água, dando passos hesitantes e tentando se misturar em qualquer cidade em que se encontravam. Mas depois de um ano ou mais, eles ouviram falar de um professor, alguém que conhecia os segredos da vida e que poderia levar alguém à salvação. Shaoli e Wozan começaram a ficar animados. A sua intuição avançada disse-lhes que deveriam ir até esse homem e aprender com ele. O homem era Lao Tse. A maioria dos professores e tradições não aceitavam mulheres estudantes naquela época, mas Lao Tse era diferente. Ele levou os dois recém-chegados de lado e falou com eles.
Ele lhes disse que, para segui-los, eles deveriam desistir de posses mundanas e qualquer apego a velhas crenças, e que, eventualmente, eles seriam solicitados a desistir do desejo. Eles estavam prontos para aceitar este tipo de vida? Sim, estavam. Eles confiavam em sua própria sabedoria inata, mas não sabiam se esta seria um modo de vida permanente para eles. Embora Lao Tse foi procurando o compromisso, Shaolin e Wozan estavam experimentando, querendo ver se isso era realmente o que eles estavam procurando. Eles já haviam gasto anos de descontentamento e não estavam dispostos a fazê-lo novamente. Então, se Lao Tse não malhar, eles seguiriam em frente. Eles mostraram algum comprometimento, no entanto, doando discretamente o ouro que restavam às pessoas que mendigavam nas ruas. Eles chamavam alguns mendigos de lado e lhes entregavam pequenas quantias, para não causar cena ou nenhum tipo de tumulto. Artem. Leva tempo para se acostumar a ser um asceta. Se alguém está acostumado comendo regularmente, a fome pode ser grande no início. No começo, Shaolin Wozan sentia falta de comida abundante e saborosa, bem como das muitas conveniências que eles eram capazes de pagar. Mas o mestre ensinou-lhes muito sobre a natureza do mundo, que disse ser completamente ilusória. Ele não fez qualquer dúvida sobre o fato de que tudo foi resultado da trapaça do ego. Ocasionalmente, Lao Tse chamava um deles para conversar. Qualquer aluno que teve esta oportunidade considerou-a um privilégio. Aqui está um exemplo de intercâmbio que teve com o Shaolin traduzido para o inglês. Você também pode encontrar algumas coisas de Lao Tse que Lao Tse disse no Tao Te Ching. Claro, o Tao Te Ching sempre foi reinterpretado e alterado, assim como outras tradições e ensinamentos. Palavras de Lao Tse. O que um ser humano vê vem de si mesmo, o que é mente, e não está sendo feito a uma pessoa da maneira como a maioria das pessoas o vivencia. Quase todos os seres se veem como vítimas de um mundo exterior a eles. E se o mundo estivesse fora deles, seriam vítimas. Mas o pensamento do mundo da multiplicidade não está fora, mas dentro. E então é visto como sendo sem. A ideia não saiu da mente, onde sempre permaneceu. E este é o único lugar onde o pensamento pode ser mudado e o problema realmente resolvido. A verdade é o Tao, e o Tao é um. Não tem peças, não colide com outras coisas ou faz barulho, simplesmente é. Só precisa ser, e você precisa apenas ser. Parece realmente real, mas também são os sonhos que você tem em sua vida, em sua mente à noite. Mas será que o fato de parecerem reais os torna reais? Não é sua lealdade a eles que os torna reais, sua crença inabalável na trapaça do ego e sua resultante zombaria da vida? A hora de todos chega a retornar à unidade, mas você não será capaz de permanecer lá até que você mesmo alcance a condição de unidade. O caminho está vazio, mas contém tudo. Palavras não podem descrevê-lo. Melhor, isso deve ser procurado dentro. A resposta espera por aqueles que não têm desejo. Shaolin. Mas, mestre, como posso não ter desejo? Lao Tse. Não existe mas. Sem a sua crença nisso, o mundo poderia não tentá-lo com desejo. Pratique o caminho da renúncia e você encontrará suas crenças sendo alteradas. Shaolin. Se tudo isso está em minha mente, então por que mudar meu comportamento? Por que não apenas mudar de ideia? Lao Tse. Essa é uma pergunta excelente, brilhante, mas tome cuidado também, muita esperteza. Você pode simplesmente mudar de ideia? Isso é algo que não pode ocorrer sem disciplina. E a disciplina da mente é feita mais fácil pela disciplina em seu comportamento. Nasce a disciplina no comportamento mundano de hábitos, assim como a disciplina mental. Você deve adquirir os hábitos certos. Desistir do mundo em suas ações o ajudará a desistir de acreditar nele. Isso, por sua vez, o ajudará a se libertar do desejo e do sofrimento. Quando você estiver livre de sofrimento, você estará em paz. A unidade é paz, e você estará mais preparado para voltar a juntar-se a ele. O mundo e a sua ilusão de conflito não terá mais controle sobre você. Artem. Você pode ver a lógica de Lao Tse aqui, mas ao mesmo tempo ele está fazendo seus alunos passarem por um estágio em que eles acham que têm que dar coisas para se livrar delas.
No entanto, ao pensar que eles têm que dar coisas acima, torna essas mesmas coisas reais na mente e bloqueia a renúncia de crença. Gary, e é por isso que Buda eventualmente recomendou o caminho do meio, não muito mundano, mas também não é tanta renúncia? Artem, exatamente. Além disso, tenho certeza que você sabe que não seria fácil dar o mundo completamente. Gary, não seria, mas seria mais barato. Artem, em qualquer caso, o objetivo era eventualmente abandonar o apego mental para o mundo. De acordo com Lao Tse, desistir fisicamente era apenas um trampolim. Então, vamos dar crédito a quem merece. Lao Tse foi uma grande influência sobre Buda e tudo o que veio depois do taoísmo, começando com o nosso amigo Vozan e incluindo o budismo, platonismo, jota, gnosticismo e até mesmo o cristianismo até certo ponto, antes de se transformar numa farsa romana. Lao Tse compreendeu que ensinou o não dualismo, embora nem todos tenham aprendido com ele. Porchá. Lao Tse e algumas das suas partes no Tao Ying enfatizaram ética, mas deve ser entendido que o objetivo disso era domar o eu. Por isso, a humildade era considerada por ele a pedra angular da verdadeira ética. Aqui está uma troca entre Lao Tse e Vozan. Lao Tse. Você deve ter a humildade de inclinar a cabeça diante de uma criança. Renuncie ao respeito. Você não precisa disso. Não pense que você precisa de alguma coisa. Precisar de algo é ser prisioneiro disso. Não precisar de nada é ser rico, pois você já tem tudo o que precisa. Vozan, então como eu saberei o que fazer? Lao Tse, você não precisa fazer nada, o tal é o vazio. Na tua vida ilusória, estar vazio é não ter agenda. A ilusão não tem sentido, porque você teria uma agenda para algo que não tem sentido. Vozan, então por que tentar se livrar disso? Lao Tse, exatamente. Gary, um pouco de koan aí. Artem, sim, e isso foi antes de existir algo chamado Zen. E Lao Tse sabia que cada aluno passa por muitas fases, todas elas temporárias. Você passou por muitas fases sozinho nesta vida de sonho. Algumas delas durou? Gary, não. Na minha experiência, diferentes fases do caminho pareceram durar de 6 a 9 meses, raramente mais do que 1 ano e meio. Nunca 2 anos. Algumas delas são fases boas, até divertidas, mas outras são difíceis. Artem, bom, nesta vida, Shaoli e Vozan passaram por várias fases, e eles também tiveram algumas do que vocês poderiam chamar de experiências de início. Você também teve isso, certo? Gary, sim, mas acho que atingi o pico dessas experiências de pico muito cedo. Porchá. A meditação fazia parte da disciplina diária de cada estudante de Lao Tse. A ideia era alcançar a quietude absoluta da mente para que eventualmente não tenha pensamentos interferentes de qualquer tipo. Assim, a mente se torna mais pacífica. Gary, meu entendimento é que ninguém pode ser iluminado através de meditação sozinho. Isso está certo? Artem, sim, mas não vamos nos precipitar muito. É útil aquietar a mente. Ajuda a preparar a mente para o treinamento, mas o mais importante do treinamento é feito através de um sistema de pensamento. O sistema de pensamento de Lao Tse, como a maioria, não foi até a casa, embora tenha sido um bom caminho. Nós conseguiremos mais detalhes sobre a importância de ter um sistema de pensamento mais tarde. Porchá. Um dia, Vozan estava meditando em uma colina. Como você sabe, a China é um país montanhoso. Não tem a abundância de terras agrícolas que a América tem. Gary, é por isso que eles fazem comida com tudo o que podem. Eu vi lá pés de galinha, língua de pato e sangue de porco. Vou tentar qualquer outra coisa na próxima vez, exceto o cérebro de macaco. Eu também tenho ética, você sabe. Porchá. Vozan começou a perder a consciência de seu corpo, começou a desaparecer. Então ele ficou invisível. Sua consciência começou a se expandir e ele estava não mais limitado ao espaço que ocupava antes. Ele ainda podia ver o mundo, mas já não parecia que nada nele fosse maior que ele. Era vindo dele, não para ele. Ele não era mais um corpo, mas uma mente, e era a mente com a qual ele estava vendo, não com os olhos de um corpo. Ele não tinha peso, e a experiência foi extasiante. À medida que continuava a expandir-se, ele sabia que este era um afirmar que era mais fiel a si mesmo. A razão pela qual ele se sentiu tão pequeno foi que ele acreditava que o corpo era ele, mas agora ele sabia que nunca poderia realmente acreditar nisso novamente. Gary. É uma ótima experiência, imagino que ele teve dificuldades em colocá-las em palavra.
Artem, sim, as experiências culminantes estão além das palavras, assim como a verdade está além das palavras. Faça uma distinção entre essas duas coisas, porque a verdade, como veremos, está em um nível totalmente além da experiência de Woza, mas era certamente um passo na direção dela. Porchá, Woza fez o possível para explicar sua experiência, e Shaoli e Lao Tse. Eles podiam ver sua sinceridade e estavam entusiasmados por ela. Shaoli e Woza estavam muito apaixonados e se encorajavam sempre que podiam. Gero, eles faziam sexo? Porchá, sim, eles tinham um relacionamento normal, mas não eram obsessivos sobre isso. Era uma forma de demonstrar amor. No entanto, eles tiveram que esconder isso de Lao Tse, que exigia que seus alunos fossem ascetas para fazer parte de seus seguidores. Artem. Woza teve outras experiências de pico e Shaoli teve a sua própria. Certa vez, os dois estavam dormindo ao ar livre sobre as estrelas quando ela acordou. Ela olhou para cima e começou a abraçar a lua, as estrelas e todos os sons na escuridão. Ela não se sentia separada de nada no universo, mas sim como se ela fosse o universo. Ela estava em todo lugar. As limitações de tempo e espaço foram rompidos e ela sentiu a unidade de tudo que existe. Nada era sólido, tudo era intercambiável. Mesmo depois da experiência desaparecer, ela nunca mais pensaria no universo da mesma maneira. Porchá. Esses são os tipos de experiências que todo buscador tem em algum momento, tempo em alguma vida. Esse tempo não pode estar na vida que você está experimentando, mesmo se você estiver no caminho. Você já deve ter tido tal experiências em outra vida e devem se concentrar mais na disciplina desta vida sem repetir experiências que você já teve. É por isso que ninguém deve comparar suas experiências com as de outras pessoas. Nenhum passo adiante o caminho é por acidente e nenhuma das experiências que você tem ou não parece ter ao longo do caminho. Gary, nossos dois amigos passaram o resto da vida com Lao Tse? Artem, não, eles não fizeram isso. Eles o seguiram, principalmente na estrada, por cerca de 6 anos. Então, após uma consideração muito cuidadosa, eles decidiram partir. Eles criaram coragem para contar a ele. Eles não queriam fugir. Na verdade, eles queriam agradecê-lo o que fizeram. Eles aprenderam muito em pouco tempo, mas sentiram que poderiam continuar a fazer bons progressos nos seus caminhos. Ele os apresentou à não-dualidade, e eles estavam prontos para assumir a bola e correr com ela. Eles também decidiram que queriam ter filhos. Gary, e eles fizeram? Artem, sim, 4, embora uma das crianças tenha morrido ainda bebê. Porchá. Nossos dois amigos passaram do semidualismo, como o shintoísmo, para não-dualismo com o taoísmo. Mas não é fácil passar pelo buraco da agulha. Todos devem ser perdoados e muitas das repetidas tentativas de um ser humano e experiências são apenas para preparar a sala de aula para aprender, através de repetidas oportunidades para perdoar completamente aqueles com quem eles continuam entrando em contato. Embora mais tarde J fosse aquele que ensinaria completamente o perdão, ele não seria compreendido pela maioria. Hoje, mais pessoas estão entendendo suas explicações mais profundamente. Artem. Continuaremos a examinar o não-dualismo até chegarmos ao puro não-dualismo. Enquanto isso, confiamos que você continuará conversando com J em sua mente e aprendendo com ele. Você realmente tem um relacionamento próximo com ele, não é, Gary? Claro, se não fosse por Jesus, eu não teria ninguém em quem me inspirar. Porchá. Quando retornarmos, examinaremos 2 momentos diferentes, que J e B se conheciam como hindus. O hinduísmo é um exemplo clássico do não-dualismo, que evoluiu para o dualismo. No entanto, alguns ainda encontraram o caminho de casa por causa do que aprenderam com isso, e muito mais importante, como eles os aplicaram. Fique bem. A propósito, Luna tem estado bem. Não se esqueça de dar a ela um mimo e alguns amores. E com isso, eles se foram, embora nunca tenham realmente partido.